Fala família, finalmente estamos de volta. Que saudade que eu tava de todos vocês. Infelizmente, voltamos com as lives só na segunda-feira, na qual, para falar a verdade, começaremos com o pé direito, não só na parte fundamental, mas também na parte gráfica. Muita coisa pra gente conversar, bastante coisa aconteceu de uma semana pra cá, mas o mercado tá quase que na mesma. A gente tá aí no gargalo, na beirola de uma aprovação dos ETFs, né? Possivelmente. Então, hoje vamos dar uma passadinha gráfica no curto prazo, que eu sei que mó galera tá aí, né, nesse rebuliço do que tá acontecendo, até onde vão esses movimentos, até onde a lateralização, até onde isso, até onde aquilo. Então, eu acredito até que é pra gente começar com dosezinhas homeopáticas e ir esticando um pouco mais o conteúdo. Vamos dar uma olhada hoje, vamos dar uma passada gráfica mais forte no curto prazo, pra gente entender um pouco mais o que tá acontecendo, mais uma vez se situar aqui. Amanhã a gente traz uma livezinha um pouquinho mais light também, dando uma esticada um pouco melhor, atualizando do que aconteceu de ontem pra hoje, com mais algumas outras pepitas aí do universo de cripto. E segunda-feira a gente se prepara com tudo, galera. Segunda-feira a gente sabe que é a semana que possivelmente esses ETFs serão ou aprovados ou recusados. A opção da gente empurrar isso com a barriga mais para frente, a gente não, né? A SEC empurrar essa decisão com a barriga mais para frente, né? Já não existe mais, ou é cancelado ou é aprovado. E lembra, para não deixar nenhum outro cavalo de fora dessa corrida, a SEC provavelmente vai aprovar uma galera conjunta, tá? A gente vem esperando isso. Raciocínios gráficos que eu deixei para vocês antes de viajar ainda estão se aplicando muito. As linhas de tendência, não só no semanal como no diário, continuam sendo respeitadas. Por incrível que pareça, para falar a verdade, realmente é muito impressionante de ver essa resiliência do Bitcoin aqui em cima. E a gente agora muito possivelmente vai ver os últimos impulsos de um movimento que começou no início do ano passado, que foi quando a gente encontrou o nosso fundo e vem fazendo todo esse período de reação, tá bom? O ano de 2024 tá um pouquinho complicado no que diz respeito ao que vem por fora dos gráficos, mas o que a gente vai fazer hoje aqui é mais uma passada geral, como eu falei para vocês, na parte gráfica do Bitcoin mesmo, tá? Então, preparem-se, já adiantando, né? Já se ligaram que provavelmente a gente vai, que com certeza a gente vai voltar na segunda-feira com conteúdo na íntegra. Então fica aí esse videozinho, deixo aqui um abraço apertadão em vocês e todos os familiares de vocês. E infelizmente para onde eu fui eu não estava sem sinal nenhum de internet, praticamente nenhum. Então fica o meu abraço apertadíssimo aí para vocês, para todos os familiares de vocês, para todos que desejam bem para vocês. E um ano, se Deus quiser, um ano muito bacana para a gente, um ano de bastante lucro, de bastante aprendizado, principalmente, que a gente consiga passar mais um ano juntinhos aqui em prol de, né, adquirir sempre mais conhecimento, beleza? Que se Deus quiser vai se reverter em uma carteirinha um pouquinho mais gorda, né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Começando, e antes da gente mergulhar nos gráficos, um pouco mais do óbvio, muitos aí podem estar dentro da caverna e não sabem disso ainda, mas sabemos que provavelmente 90% para mais da ação do Bitcoin, a sua maior grandeza agora, né, ação de preço, vai vir em cima das notícias fundamentais, em cima da adoção do grande institucional através dos ETFs, que são os produtos que esse grande institucional vai tentar vender para os seus clientes, certo? Isso vem norteando essa tendência de alta do Bitcoin praticamente desde que isso tudo começou, e provavelmente seguirá norteando o Bitcoin até que finalmente as linhas de tendência mais importantes sejam rompidas. Sabemos que nenhum movimento para cima segue para sempre, inclusive, já aproveitando o gancho, na segunda-feira a gente vai dar uma passada geral no que a gente já viu no clube de membros fechado, mas agora trago para vocês aberto um estudo que vê que grada o quão longe a gente consegue ir nesse movimento de alta vindo dos 15 mil e possivelmente quanto tempo a gente fica paradinho, mais ou menos onde a gente pode corrigir para fazer essa continuação, mas do ponto de vista da gente chegando num pico de força local, isso definitivamente está acontecendo e a gente vai casar tudo isso na live de segunda-feira, beleza? Vou mostrar algumas coisas aqui naturalmente para que as informações não fiquem soltas ou que, né, não pareçam achismos, mas basicamente nós temos uma penca de métricas que mostram para a gente uma resistência muito forte vindo aqui para a gente na casa dos 48 aos 52, ou seja, a gente ainda tem espaço para batalhar nos 48 aos 52, que eu acredito que possivelmente é onde vai vir esse pico de euforia aí. De repente pode vir até um pouquinho mais alto, mas nessas redondezas aí é onde vai vir esse pico de euforia perante as aprovações desses ETFs, e aí sim o mercado vai conseguir, né, sell the news. Então, nessa ótica a gente já começa o nosso conteúdo aqui.
Beleza? Naturalmente, vamos começar no semanal para você que é position trader, depois a gente pula para o diário para você, diário 4 horas ali para você que está no swing trade, depois a gente fecha numa hora se o mercado pedir, né, se o gráfico pedir uns 15 minutos, a gente dá um zoomzinho ali, beleza? Não faço nada para scalp, tirando as nossas lives ao vivo, porque infelizmente esse vídeo é gravado ou qualquer conteúdo desses pode ser até a live, num gráfico de 3 minutos, dá algumas horas aquela análise já fica um pouquinho para trás, já fica um pouquinho, vamos colocar assim, inútil para quem não está vendo aquilo ao vivo, beleza? Então, mais ou menos por aí que nós vamos hoje. Então, segura aí, vem comigo em um excelente 2024. Vamos lá, galera. Começando no nosso semanal, vou trazer aqui, vou passar bem rápido por algumas métricas aqui só para te mostrar o que eu tô falando, depois a gente desce rapidinho e foca no curto prazo, tá? A primeira coisa que a gente precisa ver, eu peço perdão, deixa eu diminuir um pouquinho a minha interface aqui, eu sei que pode estar com os numerozinhos um pouco menores para vocês, mas senão fica muito apertadinho aqui para mim. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai observar, lembrando, são os nossos VPVRs. Eu vou passar bem rápido por isso, mas só para lembrar vocês, para mostrar para vocês como nós temos apinhadas diversas resistências em diversas leituras nessa zona aqui, que do ponto de vista de um semanal já chega bem próximo do seu destino final, mas do ponto de vista de diários ou tempos gráficos abaixo ainda tem bastante espaço para a gente dar uma interagida aí para cima, tá? Bastante, isso é super referencial, mas para quem já entende um pouco mais de gráfico isso fica bem claro. Vamos começar primeiro dando uma olhada em algumas coisas. Eu vou picotando um pouco as observações aqui para ficar mais, para tentar fazer com que esse raciocínio fique mais inteligível. Então a gente vai primeiro de tudo. Vamos dar uma olhada, passada rápida em alguns VPVRs aqui que a gente vai atualizar, inclusive na própria segunda-feira. A gente tem o nosso VPVR desde 2017. Notem que a gente tem aqui uma acumulação muito forte na zona dos 49.800, vai só catalogando aí. Depois a gente tem o VPVR que foi retirado do fundo da pandemia, ou seja, um pouquinho depois. Notem que a gente tem também uma outra concentração agora, esse clusterzinho maior, que serve quase como uma âncora que puxa a gente, inclusive eu coloquei até o símbolo do imã do lado dos meus VPVRs aqui, para te lembrar que ele mostra quais são as zonas que tendem a puxar mais a ação de preço, baseado nas estruturas desse indicador. Então a gente tem aqui também, vai catalogando, 50 mil, 49 alto, está na casa dos 49 altos, 50 mil. Então está muito dentro do espectro, né, de outras análises que estipulam essa mesma zona como uma amplitude de comportamento de preço vindo aí a aprovação desses ETFs, tá? Depois a gente tem aqui o VPVR agora do último ciclo, né? Puxando aqui de 2018, mas olhando aqui para cima, mapeando resistências, como está aqui no próprio estudo, tá vendo? Mapeamento de resistências aqui e aqui, tá? No caso, a gente pega o VPVR da corrida do fundo formado no último ciclo até agora, e depois a gente vai fazer isso também vindo aqui do topinho, mais ou menos igual a gente fez com as Fibonacci, tá? Mas o VPVR e a Fibonacci leem coisas diferentes. VPVR lê passagem de mão, que geralmente é onde as pessoas vão tender a se comportar igual na mesma zona. Por isso que o preço tende a esses espaços, tendem a essas zonas com mais facilidade, porque ali tivemos mais participantes. Beleza. Notem que a gente tem aqui o mesmo clusterzinho, olhando o VPVR lá de 2018, né, uma análise muito similar, mas dos 50 aos 47 e alto 48. Depois a gente tem aqui, olhando o mapeamento de resistência vindo aqui, lá do 69 aqui para baixo. Notem que a gente tem, embora ainda muito minguadinho aqui, né? Notem que a gente tem essa acumulaçãozinha, que no caso, né, já começa a ser curto prazo, a gente começa a computar, a compilar menos informação, mas ainda assim importante de você entender por que isso está freando a gente agora. Depois a gente vai dar uma olhada, no caso essa aqui a gente tem que atualizar, vai ser atualizada na segunda-feira. Nós temos, isso aqui fica mais um pouquinho para frente, nós temos aqui as duas Fibonacci da Bull, no caso essa aqui não entrega nada para a gente agora, basicamente temos uma avenida livre até os próprios 65, no caso aqui essas Fibonacci foram tiradas de topos com os toques mais importantes, né? Então a gente tem aqui a casa dos 65, mais ou menos, 63 no topo dessas aqui, tá vendo? 65, 64, mais ou menos, como sendo quase que uma avenida livre no que diz respeito a essa leitura de Fibonacci. Aqui
vem mais a mesma zona que eu venho mostrando para vocês agora em leituras de Fibonacci, não mais em leituras de VPVR. Notem que nós temos mais uma vez, ó, 47 alto aos 50 mais uma vez. Notem que essa é a zona que eu sigo esperando a próxima interação para essa pernada de euforia. Lembrando que se a gente fizer 100% do movimento, a gente volta, né? Se a gente devolver 100%, a gente volta para nossa máxima histórica. Infelizmente, nenhuma vez na história a gente fez isso de uma vez só. Então a gente estipular um cansaço vindo próximo do 0,61 é realmente impressionante, né? O fato dessa consolidação estar acontecendo acima do 0,61 traz para a gente aí uma leitura muito mais bullish, no sentido de que se o mercado despencar mesmo, né, essa zona virá como resgate muito possivelmente para uma primeira instância e com grandes chances estatísticas de seguir trabalhando dessa forma, tá? Eu vou até aproveitar, peço perdão, vou até diminuir a minha cabeça aqui, que eu sinto que eu posso estar entrando um pouquinho na frente das análises aqui, tá? Mas eu acho que tá bem tranquilo de observar isso até então. Beleza. Aqui, se já repararam que eu compilei de uma maneira, né, de fácil entendimento, mas a gente tem essa zona aqui, tá vendo? Essa zonazinha em laranja, que por sinal eu deixei com vocês ao final dos nossos últimos conteúdos aqui, que é mais ou menos a zona que compila todos esses estudos que mostram pra gente as resistências no semanal, as resistências em tempos gráficos superiores que se apresentam nessa zona. Na verdade, é uma zona que tem informações que bebem da fonte de um tempo gráfico muito maior, né, de uma janela de tempo muito maior, e também são muito confluentes com zonas pontuais. Aqui a gente tem, né, o empilhamento de diversas leituras gráficas importantíssimas e que trazem para mim uma zona aqui que vai dos 52 e alguma coisa aos próprios, no caso aqui, 45, 46, como sendo o nosso freio do semanal. Tá? Quando eu digo freio do semanal, entenda que a gente está compilando um monte de coisa aqui, principalmente leituras aí do semanal, que mostram pra gente que essa é a nossa próxima zona de enfrentamento, a zona que possivelmente o mercado vai parar para respirar. Não é à toa que ele está fazendo isso aqui agora, né? Ele já começou a desafiar essa zona. Quando a gente olha isso mais para o curto prazo aqui, a gente vê que essa zona é a zona de um fake out que aconteceu nos próprios 46 aqui, somada a toda essa parte de suporte e resistência. Por sinal, já dei uma mapeada um pouquinho melhor para vocês, ó, tá vendo? Essa é a zona que a gente está tentando romper agora, a zona que a gente fez um rompimento falho aqui, ó, não conseguiu sustentar o rompimento e foi embora. Basicamente essa zona que a gente está desafiando agora. Então o que foi pra gente uma zona de suporte lá atrás, foi perdida, virou zona de resistência, agora volta a ser desafiada naturalmente como resistência. O rompimento e a permanência acima dos 47 aqui no caso, seria excelente pra gente, 46 e uns quebrados, mas o rompimento e a permanência acima dos 46 e alto já seria um excelente sinal pra gente de que o mercado está começando a fazer esse último ímpeto pontual aí, não o último, né, mas um dos últimos ímpetos pontuais em direção a essa exaustão de força no macro, beleza? Que é basicamente a exaustão desse movimento como um todo de alta, tá? Ele pode, mais vezes, dar umas euforias, de acordo com os estudos que eu trago para vocês aqui, a gente sempre chega nessa zona e dá aquela última testadinha aqui, volta para fazer uma correção, volta para a LTA mais importante, que é o que a gente vai, que eu já vou aproveitar para puxar agora o nosso gancho. Então entenda que a gente está basicamente agora quicando, aspas, né, entre zonas importantes no macro. A gente entende agora que essa zona, que é uma zona importante até no próprio mensal, tá? Deixa eu pegar a métrica do mensal, tá vendo? Ó? Se a gente puxa o mensal aqui, notem que a gente tem onde tem os nossos últimos fechamentos, nossas últimas aberturas e fechamentos. Notem que a gente tem uma diferenciação aqui entre a zona de fechamento e a zona de pavio, mas basicamente outra leitura que é condensada e é importante pra caramba quando a gente está compilando e lendo bem esse freio semanal, beleza? Dá para ver que tá tudo aqui. Lembra que a gente sempre faz esse ímpetuzinho final de força, mas que geralmente não tende a se sustentar lá em cima, tá? Por 3 instâncias a gente voltou e segurou essa LTA aqui, né? Basicamente a gente fez o que teve que fazer aqui, voltou e respeitou essa linha. A única vez que a gente não respeitou essa linha foi aqui em 2018, que a gente de fato arregaçou ela e veio fazer o crash da pandemia, né? Naturalmente, vocês podem ver que das 4 instâncias que a gente fez isso, a única instância que a gente rompeu, no caso, já vou até abrir pra gente aqui, essa LTA expandida aqui do semanal, que é mais ou menos onde a gente sempre volta nesses estudos. Vocês vão entender isso na segunda-feira, segura fogo na bacurinha aí, mas a gente sempre faz esse movimento pontual de exaustão e volta
para LTA do semanal. Notem que, né, voltar para os 34, você já imagina que vai ter gente falando que era FUD, que tinha gente falando que agora voltou o bear market, né? Você imagina o quão catastrófico vai ser na cabeça das pessoas uma queda de praticamente 50 mil reais aí. É natural que o mercado mexa com os nossos sentimentos assim, mas a gente tá, né, no caso, no meio do caminho, mas isso não te pegaria de surpresa porque você tá com a gente aqui já há um tempinho, né? Agora, o que para mim começa a ser um pouco mais surpreendente. Eu vou dar um zoom in, eu vou voltar aqui para o semanal, naturalmente. Vamos conversar um pouco sobre essa zona aqui na frente também, mas antes da gente sair do semanal, vamos dar uma olhada naturalmente nos nossos indicadores, né? Indicadores que dizem bastante pra gente. Lembra que a gente marcou as nossas bandas de Bollinger aqui antes de viajar, estavam na casa dos 44, 46. Interessante de ver que o mercado precisou realmente dessa lateralização para ter um espacinho de volatilidade para ir embora. Tá? Outra coisa que é super bacana pra gente é que agora a volatilidade semanal, beleza, que, né, que ainda tem uns diazinhos para fechar essa semana, mas hoje já é quinta-feira e a nossa volatilidade semanal se encontra nos 47.500, galera. Eu não sei se o mercado está preparado para atingir esses patamares agora, porque esses bitcoins não foram, esses ETFs ainda não foram aprovados e é definitivamente esse gatilho que o mercado está esperando para dar aquela última, né, para se jogar de cabeça, para termos as certezas aí de onde isso provavelmente vai lá no longo prazo. Então, a gente tem aqui a casa dos 47.500. 47.500 vale muito a pena a gente ficar de olho. Perdão, ó, 47.500 é onde está a banda. A minha linha eu posicionei um pouquinho acima. Eu posicionei ela aqui nas 46.650. Então, vamos colocar uma margem aí de $100 como sendo a zona que a gente tem permissão de volatilidade semanal para atingir, caso o mercado siga fazendo essa valorização. Beleza? Lembra também que o mercado faz as maiores correções em corridas de alta, tá? Os dias mais agressivos de baixa geralmente vêm nos períodos mais, nas tendências mais agressivas de alta, então é natural que a gente faça, por exemplo, essa queda que a gente fez dos 44 para os 40 e tanto, soma FUD, soma emoção, soma short squeeze, perdão, soma long squeeze, soma tudo junto e a gente tem esses grandes movimentos pontuais de baixa que, honestamente, já se recuperam agora, né? Já estamos na casa dos 44.200 depois de fazer uma queda de volta para os 40, que liquidando aí cerca de $500 bilhão, né? Quase 600 milhões de dólares foram liquidados aí, muitas pessoas que dividiram, né? Que disseram adeus o seu Bitcoin ou para sua cripto que ficou nessa liquidada aí, né? Realmente uma pena, mas, né, querendo ou não, são pessoas que estão tendo aulas caras aí para não ter que passar por isso de novo. Então fica o meu toque aí para vocês, como eu deixei o toque aqui ao final da última live, não tente se achar melhor que o mercado, não super alavanque, não tenta jogar de uma maneira que você vai se colocar 100% a ponto de ruína, porque se vier a ruína, meu amigo, não tem aula mais cara que essa, beleza? Mas tudo bem, em âmbito semanal, notem que a gente tem aqui já a capacidade de chegar nessa zona se o mercado escolher. Lembra que a gente tem amanhã, a sexta-feira, então pode rolar um burburinho de aceitação aí, ou podem soltar algumas notícias super benéficas na sexta-feira para o mercado ficar cozinhando, borbulhando aí no final de semana. E na abertura da semana que vem, lembrando, né? Deixa eu até aproveitar, abrir para vocês aqui também, aqui, ó, tá aqui, ó, limite, ó, aqui é a data limite para essas aprovações. Então notem, a gente está realmente a uma semana de distância. Semana que vem a gente já vai abrir, talvez a live de segunda-feira agora seja a live mais importante até o final do primeiro quarto do ano, pra vocês terem ideia. Então, todo mundo comigo aqui preparadinho, porque segunda-feira a gente vai esmiuçar isso aqui legal, tá? A parte fundamental, galera, eu vou focar na parte fundamental naturalmente de cripto e a parte geopolítica, a parte por fora, que é super importante também. Eu vou trabalhar com vocês, mas vou focar estritamente com o que a gente precisa em cripto agora, tá? Eu sei que muitos de vocês se amarram no nosso jornal racional, mas a gente está num ponto crucial aí para o mercado de cripto como um todo, então eu focarei, pelo menos inicialmente, nisso, uma vez isso tudo feito. Lembra que quarta-feira que vem agora já é possivelmente as aprovações, isso pode ser antecipado para os primeiros dias úteis da semana, segunda ou terça, então realmente está muito próximo para a gente retomar isso, tá? Só deixando claro para vocês como é que eu estou pensando no conteúdo para essa abertura de ano. Beleza. Volatilidade já vimos. Nossas médias móveis. Notem que a média de 9 agora já entra para a gente finalmente como uma das médias que nós conseguimos tocar. Nós temos aqui, ó, a gente tem 4... 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 3 meses aí que a gente não interage com a média
de curto prazo aí do semanal. Realmente é impressionante de ver como a gente demorou tanto para fazer isso. Essa zona tende a ser uma zona de gatilho para o curto prazo daquele tempo gráfico que a gente está observando. Então, basicamente, se for para esse mercado fazer uma correção de volta para as linhas de tendência mais importantes que vem lá de baixo, ele certamente vai fazer essa tendência de baixa pequena dentro desse tempo gráfico ao rompimento da média de 9. Notem que a média de 9 entra para a gente como suporte aqui na casa dos 40, inclusive já que você já começa a entender o porquê que o mercado parou para se recuperar ali. É uma zona realmente muito importante de continuação, muito forte de continuação para o próprio semanal. Para quem está tentando pegar bons momentos vantajosos de entrada, naturalmente uma entradinha na média de 9 aqui, por mais que seja um Hail Mary, né? A gente nem tocou nela devidamente, mas tem muita gente já esperando esse ponto de reentrada e ele veio com essa queda, tá? Nossa média de 20 ainda está na casa dos 36 e a nossa média de 50, que honestamente para mim agora começa a mostrar para a gente um cenário incrivelmente positivo para a gente em 2024, que é basicamente o seguinte: a média de 52, que para mim é a média que mais norteia destinos finais de tendência, leia-se, se o mercado quiser despencar aqui, ele muito possivelmente vai respeitar essa tendência aqui na média de 50, 52 no caso, para mim aqui. E quando a gente tem essa zona já concatenada, notem que a média de 50 já se posiciona acima dos 30 mil, que é exatamente o ponto que a gente ficou, né? Provavelmente é a nossa zona de suporte mais importante para um fundo ascendente no semanal, para uma continuação. Também, mais uma vez, imaginem como as pessoas surtariam se o mercado voltasse para testar os 30 e alguma coisa. Mais uma vez, você que está aqui comigo entende que a média mais importante para a continuação de tendência no semanal já se encontra nessa zona. Então a gente tem aí uma dupla confluência fortíssima dessa zona de suporte agora sendo sacramentada. Eu vim conversando isso muito com vocês, enquanto essa média de 50 estava abaixo dessa zona, essa situação ficava um pouco mais delicada para a gente, porque se o mercado resolve fazer uma tendência de baixa e essa média está aqui embaixo, ele possivelmente vai juntar a confluência dessa resistência aqui, né? Se o mercado fizesse isso no caso, mas seria mais perigoso, teríamos mais confluências e mais pressão de baixa caso isso acontecesse. Agora, já que essa média de 50 se posiciona aqui em cima e para uma eventual correção ela vai estabilizar aqui, é bem possível que quando o mercado encontre, a gente veja essa confluência agora de suporte e não mais de resistência. Realmente um detalhe pequeno, mas que pontualmente é importantíssimo para uma continuação para a gente. 2024, lembra que isso é o gráfico semanal e aqui já é o meio do ano. Entendeu? Então é importante pra caramba a gente entender onde estão essas métricas do semanal, porque certamente os tempos gráficos abaixo, com as suas volatilidades e ruídos relativos e peculiares a cada tempo gráfico, respeitarão muito possivelmente num borbulhar final desses movimentos, essas diretrizes do semanal. Beleza? Então a gente vai, no semanal para mim já está excelente aqui, eu vou dar um pulinho nos nossos indicadores, né, que é sempre bom. Notem que a gente já está fazendo aqui nós ainda não temos nenhum tipo de divergência no gráfico semanal, temos uma leve divergência pontual de fundo aqui, o que é bem bacana para a gente, mas honestamente nada muito sensacional. Notem que a gente já pegou os 84, a nossa instância, isso aqui que é importante, né? Notem que aqui, quando a gente fez o nosso pico de força lá em 2019, perdão, a gente fez uma revisita. Tá vendo? A gente fez aqui, fez um movimento, fez uma revisita, a exaustão veio aqui, depois o mercado relaxou, tá? Então a gente agora, eu só tô ponderando o fato de mais uma revisita, porque a gente está realmente muito posturado, né? Tudo indica que a gente vai fazer mais algumas agulhadas ali em cima, mas eu acredito que pode vir muito em cima dessa blueprint aí de 2019. No caso, a gente vai dar mais uma revisita em cima dessa euforia, por sinal, devemos imprimir algum tipo de divergência de topo aqui a nível semanal, e aí o mercado vai ter um tempinho mais para relaxar. Por sinal, veja um vídeo que o Igor soltou, se eu não me engano foi ontem, mas veja um último vídeo do Igor no qual ele passa nessa parte macro e ele te mostra, né, que provavelmente a gente vai dar uma relaxada aí, vai dar uma segurada, né, nos ânimos, e que essa alta histórica provavelmente só vai bater depois do halving, né, ou 6 meses depois do halving, que fica mais para final desse ano / início ou primeiro quarto de 2025, meio de 2025, realmente fica mais ou menos por aí. Só te lembrando que nada sobe para sempre, é bem possível que para 2024 a gente tenha aí um início eufórico, mas que procure um freio mínimo vindo
o fim dessa euforia, dessas aprovações, e aí sim o mercado vai se preparar para a próxima etapa que vai vir mais para frente. Agora, em especial, a gente está fechando esse movimento, fechando essa reação de alta que vem dos 15 mil. E mais uma vez, isso é um movimento que tem uma ciclicalidade impressionante. Segunda-feira, não perde, vou passar ali na íntegra com vocês. Beleza? Nosso estocástico segue extremamente esticado, o que mais uma vez permite, né, já que ele é preso de 0 a 100, ele deve estar navegando um pouquinho mais acima aqui, até honestamente, tanto quanto ascendente, mas enquanto ele está espremidinho aqui na casa dos 90 e alguma coisa, ele não traz uma leitura muito boa para a gente, além de, sim, provavelmente ele está numa zoninha de sobrecompra aí, está numa zona de que em algum momento esse oscilador vai retornar para dentro e nós teremos métricas mais críveis aí, mais palpáveis, mais confiáveis para ler isso. Enquanto a gente está espremidinho aqui em cima, lembrando que quando eu digo espremidinho é porque ele não passa dos 100. Então tudo que acontece aqui dos 90 aos 100 é uma zona muito espremidinha que não traz leituras muito ricas para a gente, tá? Nossa volatilidade cai com essa consolidação. Vocês podem ver que em âmbito semanal já fica mais fácil de ver, principalmente agora com uma semana a mais, de que a gente tem algo muito próximo de uma zona de consolidação vindo aqui, né? Basicamente, zonas de consolidação, como muitos de vocês aprenderam aqui comigo, humildemente falando, tá? São enxergados perante o rompimento para baixo como grandes topos pontuais ou perante o rompimento para cima como grandes fundos pontuais. Já que a gente está fazendo, já que a gente está respeitando todas as linhas de tendência, ao rompimento dessas métricas aqui, permanência fora com fechamento de vela semanal, provavelmente já setaremos, já escreveremos isso aqui em pedra como um grande fundo ou um grande topo. Precisamos realmente dessa confirmação, tá? Mas é bacana de ver que essa consolidação tá vindo e ela tá demais. Outra coisa que é importante, já aproveitando que eu já te mostrei onde está o nosso freio do semanal, que eu vou deixar ele aqui para gente, eu vou reabrir para você aonde está o suporte para mim a nível semanal, a nível diário também, que é o 061 da Fibonacci, que se encontra lá na casa dos 38 e alguma coisa, e que sim, deixaria muitas pessoas preocupadas com o retoque, mas é a zona mais propensa para a gente fazer uma continuação de curto prazo. Quando eu digo continuação, seria uma resposta boa aqui no sentido do suporte, não necessariamente com a certeza de um segmento, mas se a gente voltar para finalmente perder essa LTA, que é o que eu vou abrir para vocês já, é bem possível que a gente vá enfrentar essa zona, tá? Tá, beleza. Excelente. Ok. E antes de eu sair do semanal, o que eu quero mostrar para vocês, que é o que está bem longe, é o que deixaria muitas pessoas aí um pouco assustadas, mas é a nossa linha de tendência estendida, tá, galera? Deixa eu botar, vou tirar isso aqui que foi a observação da média, aqui tá tudo ok, aqui, na verdade, aqui tá a nossa... Vou colocar aqui. Jesus, ó, já tô colocando a gente em 2025. Show. Beleza, ótimo. Ok, nossa, olha o quão próximo a gente tá, né? Realmente impressionante. Deixa eu só fechar aqui rapidinho para lembrar vocês do raciocínio, que é basicamente a gente procurando um freio, basicamente procurando um limite, né? um pico de exaustão nesse comportamento, e depois a gente volta para desafiar essa linha. Essa volta pode ser a via de lateralização, naturalmente, pode ser a via de correção imediata. Realmente aí, meu amigo, só quem tem a bola de cristal para saber, mas acompanhando, né, na minha opinião, a próxima interação mais importante para a gente acompanhar em 2024 é essa aqui, tá? A nível semanal. Lembra que isso vai demorar bastante para acontecer, porque estamos conversando sobre um gráfico semanal, mas estou bastante de olho na interação com essa linha aqui, beleza? Agora que a gente já deu uma passada boa no semanal, quero dar aquele zoom in no curto prazo, porque o curto prazo realmente é impressionante, galera. Confesso que quando eu viajei, eu esperava que pelo menos essa LTA que vem sendo formada aqui pra gente a nível diário, honestamente mais abaixo, já aproveitando para cair aqui pro nosso diário, ela segue sendo absolutamente respeitada. O que eu falei para vocês, eu não shortaria Bitcoin de jeito nenhum enquanto essa LTA fosse sustentada. Você já consegue observar que ela tá, né? Obviamente que isso aqui, especialmente olhando o âmbito diário, fica muito clarinho de ver que a gente ainda segue dentro de uma zona de consolidação, tá muito óbvio, né? Que a gente tentou fazer um rompimento, mas ainda não tivemos a certeza dele, mas a gente já segue trabalhando essa zona lateralizada de consolidação, que é o que eu vou começar, que é o que eu vou esticar um pouco mais a leitura conforme a gente for descendo os tempos gráficos aqui. Mas mais uma vez, né, a gente está trabalhando essa LTA, e essa LTA, enquanto não for rompida, rapaziada,
é posicionamento de recompra. Notem que até para uma queda catastrófica, você agora, se tivesse conseguido entrar perto desse suporte, que foi o que eu falei para vocês, em zonas de suporte e resistência, eu prefiro trabalhar suporte e resistência. Notem que você já teria feito algo aqui. Vamos supor que você entra nessa zona de suporte, está sendo bem generoso com a sua entrada, onde agora você já estaria praticamente 7,5%, sem contar a alavancagem. Então, realmente te mostrando que o comportamento que eu deixei para vocês de trabalhar suporte e resistência aqui antes de viajar segue sendo absolutamente respeitável. Tá? Segue funcionando. Eventualmente a gente vai sair dessa zona, né? Como conversamos, essa zona aqui vai ser interpretada ou como um grande topo ou como um grande fundo, dependendo para onde a gente sair, mas parece que isso está realmente muito próximo de acontecer e, honestamente, rapaziada, parece genuinamente que o mercado está tentando fazer um rompimento de alta, tá? Em nível diário, vocês sabem que a gente já está executando 1 zilhão de divergências escondidas aqui. Por sinal, de divergências tradicionais aqui, por sinal, a nossa derradeira, né? O próximo impulso que nós vamos tentar fazer estamos tentando fazer agora, aos 44 e tanto, deve procurar essa regressão de força aqui, tá? Ela pode vir um bocadinho mais abaixo por causa daquela segunda interação ali, mas eu estou de olho numa interação que deve ser sim uma das nossas derradeiras resistências, tá? A gente agora já casa uma resistência fortíssima escondida a âmbito diário, como eu estou numa tendência visível de alta no diário, obviamente que essas 4, 5 divergências aqui de topo tradicional já me dão um alerta de que isso aqui está para terminar em breve, mas ainda assim, né, nós já temos divergências fortíssimas, nós temos fundos aqui, vamos colocar lateralizados, num extremo bom senso, ou descendentes aí, dando uma esticadinha na leitura, e nós temos aqui já fundos bem ascendentes se formando, então a gente já tem uma divergência boa se formando aí, e é essa divergência escondida de alta que geralmente traz pra gente essas continuações. Notem inclusive que a gente já tem algumas estrelas se alinhando, olha a média de 50 retornando aqui pra gente, olha o poder dessa média, né? Agora vocês entendem o que eu conversei com vocês lá no semanal, se a gente chegar lá em algum momento, notem o poder dessa média, tá? Especialmente quando confluente com a LTA que a gente conversa e tudo mais, mas realmente tá bem interessante de ver que o mercado tá tentando fazer essa continuação. Se você ainda tira bastante desse ruído aqui, você consegue observar que esses fechamentos diários estão entregando para a gente fundos ascendentes. Se você pega isso num pavio aqui, beleza que isso aqui vai ficar um pouquinho mais esticado, né? Mas se você pega nesses pavios aqui um pouquinho mais acima, a gente quase que consegue ter uma visão dessa zona aqui sendo testada, tá vendo? A gente precisa de um fechamento acima dessa zona aqui, mas isso aqui, em teoria, é um triângulo de alta, né? Ele provavelmente vai pressionar essa zona até que o rompimento vem. Lembra que triângulos de alta não necessariamente tem certeza absoluta de rompimento para cima. Estatisticamente falando, em 1000 triângulos de alta, 65%, vamos colocar aí, algo em torno disso faz o rompimento para cima. Então não, né, tira o seu cavalinho da chuva a respeito de certezas, porque em matemática e em estatística não existem certezas, por mais altamente prováveis que elas sejam, né? Então, mais leituras bullish aí pra gente, tá? A gente agora já começa a se aproximar do que aconteceu aqui na frente. Naturalmente, no diário e pro gráfico de 4 horas, vocês já conseguem observar. O diário não, tá? O diário ainda se apresenta bem em tendência de alta, principalmente porque a sua média mais importante já tá bem, né? Se mostra bem posturada para cima. As médias menores aqui indicam pra gente sim uma consolidação, que vai ser muito mais bem vista em âmbito de 4 horas, tá? Notem que todas as médias importantes se apinham aqui, então isso é o retrato perfeito para mim de que esse mercado tá obviamente ainda de lado, mas a âmbito diário dá para ver que a gente ainda tem a média mais importante tentando fazer essa continuação. É uma linha tênue, mas é bem interessante de pegar essas nuances de leitura de um tempo gráfico para o outro, beleza? A gente tem aqui uma leitura não temos leituras de divergência nesse estocástico, né? No caso são bem lateralizadinhos aqui. Nossa volatilidade, meus caros, reduziu para os 30%, 27%, e agora já está fazendo uma continuação. Realmente ainda está um pouquinho delicado isso aqui, as estrelas não se alinharam 100%, mas volatilidade está entrando com movimento de alta e está despencando na consolidação. Isso geralmente indica que o mercado está
preparando para fazer mais um movimento no sentido da volatilidade anterior. Se as últimas 3, 4 leituras de volatilidade puxaram para cima, natural que a gente espere que ele vai consolidar, né? Leia-se, a volatilidade decai na queda com o mercado esfriando ou rebobinando para a próxima porrada, e depois que ele atinge volatilidades relativas, ele tende a procurar a expansão no sentido da tendência anterior, que era de alta. Eu colocaria uma chance, vamos colocar, mais alta de um breve rompimento de alta aqui, ou de um rompimento de alta, do que de fato não despencar agora, tá? Isso no caso, vem muito de eu entendendo que, cara, a tendência é minha amiga, até que ela não é mais, e por mais que essa tendência não pareça estar nem perto de estar no seu início, ela ainda assim é uma tendência, e eu vou respeitar isso até que ela se mostre rompida para mim. Beleza? Já, honestamente, esse modus operandi já me poupou de perder muito dinheiro. A pior coisa que existe é o cara que tem muitas certezas e que, com certeza absoluta, o mercado vai corrigir porque tem muitas divergências clássicas ou coisas assim, sabe? A tendência sempre chega para humildar a gente. Quando a gente tem certeza dela absoluta, aí ela inverte. Então, como nós ainda não temos, e lembrando, por que eu ainda pendo um pouco mais para esse movimento de alta? Justamente porque a nossa volatilidade semanal ainda permite esse ímpeto, tá? Ainda permite essa tentativa de ímpeto. Beleza? Fora toda a parte fundamental, mas aqui eu só estou trabalhando a parte gráfica mesmo. Beleza? Perdão. O nosso alvo pós-rompimento, tá? Pós-rompimento dos 38 aqui, tá na casa no caso, você pode traçar duas fibos, tá? Aqui vem daqui, aqui vem daqui. Eu peguei uma janelinha, a outra deve ter sido deletada, mas fica também, quando a gente projeta o alvo do curto prazo desse rompimento aqui, meus caros, também entrega a janela de 48,5 a 50k. Então, essa zona é mais outra leitura. Notem que o que vem do semanal desce para o diário, vem navegando lá para baixo, e isso aqui eu tô fazendo uma projeção que pode ser retirada de um tempo gráfico abaixo. Mesmo assim, são as mesmas zonas que somam pra gente nesse freio do semanal, tá? Lembra que o freio do semanal tá bem aqui, ok? Lembra que, né, nós podemos desafiar dentro desse freio para que ele de fato se mostre pra gente dessa forma, tá? Show de bola, show de bola. Vou até aproveitar, já vamos fazer aqui, vamos pegar, olha só, é o mesmo canal agora um pouquinho mais simplificado, com uma angulação um pouquinho diferente. Antes da gente descer para o curto prazo, eu vou abrir aqui o nosso TRDR, que é o que a gente usa para ver livro de ordem compilado. Notem que a gente tem uma concentração boa aqui, ó, de resistências, né? Ou seja, ordens de venda até os 50k. Notem que até os 46, isso vai até os 46 e alto, ainda temos a permissão aí para fazer esse movimento. Notem que os 48, ó, paredão, dá para ver que os 47 vai ser quase que zona de passagem se a gente conseguir ir além, e os 48 aos 50 que termina a nossa zona de resistência. Notem que os nossos 45 aos 46 já se apresentam com uma acumulaçãozinha ligeiramente maior do que a nossa zona de compra. Notem que a nossa zona de compra aqui, nossa parede de compra vai dos 44 aos 38 basicamente, mas os 40 ainda permanece extremamente forte. E se a gente para olhar, convenhamos, né, galera? Sabemos que, só trazendo uns raciocínios óbvios, nós já sabemos que isso aqui está numa zona de consolidação, certo? Entendendo isso e entendendo que esse movimento de alta foi tão massivo, é bem possível que o mercado agora esteja trabalhando um topo descendente em relação a esse para tentar batalhar e voltar, tá? Mas agora onde nós estamos, especialmente depois de uma pernada tão forte dessa para baixo em tempos gráficos pequenininhos, que, mais uma vez, são ruídos dessa lateralização em tempos gráficos maiores, ainda assim, muito possivelmente o mercado está tentando catar uma divergência escondida para continuação de baixa, que inclusive essa concentração de ordens aqui me mostra bastante disso, mas eu vou voltar para lá para não dar esse spoiler para vocês, a gente segue com a análise aqui, beleza? Então, vamos lá, seguindo, meus caros. Em âmbito diário, se eu não me engano, a gente já fica por aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Acho que não, acho que agora tudo que a gente vai ver vai ser aqui dentro, tá? Aqui no caso nós temos o canal de consolidação, que é o que a gente conversa. Notem que a gente tentou fazer um fechamento aqui em cima. Esse fechamento deve ter pegado muita gente de surpresa. Esse fechamento diário aqui deve ter colocado muita gente para subir um stopzinho aqui para cima do gargalo, o que deve ter facilitado bem esse long squeeze aí, tá? Mas eu já vou trabalhar ele um pouquinho melhor agora, tá? Pulando para 4 horas.
Pulando para o 4 horas, a gente tem aqui o que a gente tem no 4 horas. No 4 horas, vocês já conseguem observar que a gente tem algumas leituras bem interessantes. Deve ter gente que está traçando esse canal agora já ligeiramente para cima. Ele está se apresentando assim para a gente, mas honestamente, eu ainda prefiro trabalhar zonas de consolidação horizontais, que para mim são bem mais fortes. Eu já vou mostrar para vocês como é que isso aqui está funcionando. Para falar a verdade, é isso. Acho que a ordem assim tá boa. A gente tem uma... Vamos lá. Lembra que essa foi a zona de consolidação que eu tracei para vocês de maneira bem rústica, ou de maneira resumida na última ou penúltima live antes da gente fechar aqui. Notem que essa zona foi respeitada mais uma vez. Notem que você trabalhar suporte e resistência aqui, honestamente, é bem válido se você sabe o que você está fazendo. Lembra que eu também dei uma esmiuçada nessa zona. Lembra que a gente esticou, a gente estendeu essa zona de suporte para essa zona. Tá vendo? E eu até deixei para fazer isso ao vivo com vocês, para vocês verem na prática como isso funciona, né? E as análises que a gente fez na live passada, 3 já bateram os seus alvos, que é o que eu vou voltar aqui também hoje pra gente. Notem, deixa eu botar só esse freio do semanal em outra cor, porque ele dá uma atrapalhadinha, né? Ele dá uma leve atrapalhadinha na gente, então vou deixar aqui em vermelhão, que a gente consegue trabalhar isso um pouco melhor. Tá, tudo bem. Mas notem aqui, que é o que é o mais importante. Notem que a gente tentou fazer esse rompimento, fez um fake out e já voltamos para dentro da nossa zona de consolidação. Tá? Não vou ficar triste se você traçar esse canal ligeiramente ascendente, principalmente porque agora a gente tem 3 toques aqui e essa LTA superior aqui se torna muito mais crível, fora que essas agulhadas aqui também trazem uma linha de tendência bem aceitável, tá? Mas eu prefiro trabalhar as zonas horizontais porque elas para mim entregam um pouco melhor no que diz respeito a resultado, tá, família? Mas tudo bem, notem que a gente fez um fake outzinho aqui, tá vendo? A gente tentou fazer esse breve rompimento, não conseguiu, e isso é o que tá botando a galera para tentar, para antecipar essa zona como resistência. O fato disso aqui ser um fake out é muito importante, porque as pessoas já se antecipam muito à rejeição seguinte. Acredito, inclusive, que a gente vai dar uma brigada extra aqui, tá, galera? Não sei se esse rompimento vai ser tão fácil, não, porque eu acredito que tem muita gente no curto prazo tentando operar esse topo descendente aqui, tá? Somado naturalmente a uma zona de resistência que agora vai voltar a ser utilizada como resistência, porque ela foi perdida aqui de volta e ela vai ser trabalhada como resistência até a segunda ordem. Então, realmente, acredito que para o curtíssimo prazo, a gente enxergando esse movimento aqui, entendendo que a gente está analisando algo dentro de uma zona de consolidação acima, sim, acredito que o mercado vai tentar fazer esse short, mas honestamente vai ser só uma rejeição breve que vai ficar dentro desse lenga-lenga aqui. A gente está basicamente lendo esse lenga-lenga aqui já há semanas, né? Então a gente vai continuar nele até a aprovação ou não desses ETFs, ok? No 4 horas, vamos lá, eu quero repassar algumas coisas aqui, porque eu falo sempre para vocês, não é para me jogar pela minha cara, nem por nada, mano, são pelos resultados que eu trago para vocês aqui, e deixo os estudos aqui até que eles aconteçam ou não, mas realmente tá muito bacana de ver que eu voltei de viagem, tem bastante coisa aí, né, já concluída no que diz respeito à análise que eu trago para vocês aqui. A gente tem... no gráfico de 4 horas a gente já tem que dar uma olhada mais aqui na frente. Nós temos, naturalmente, como toda zona de consolidação, temos leituras visíveis aí de divergência. Nós temos uma divergência aqui de continuação de fundo, que é basicamente fundos ligeiramente ascendentes ou ascendentes e fundos aqui descendentes ou lateralizados. Isso já existe, inclusive isso já bota uma pressãozinha de alta, mas infelizmente, galera, aqui já começa a ser um monte de contra-leitura. A gente vai ter divergência de topo para lendo resistência, vai ter divergência de fundo lendo continuação. Realmente você pode, de repente, traçar uma LTA aqui e entender que esse comportamento de alta vai até ali, mas, sendo muito sincero com vocês, é mais... tentar pegar esses topos e esses fundos aqui para fazer essas análises de divergência não faz muito sentido, porque são as contra-leituras que são naturais dessas zonas de lateralização, beleza? Mas ainda assim, acho que é importante a gente passar por aqui, porque a gente vai estar analisando essa pernada aqui, né? Isso aqui obviamente foi uma pernada, isso aqui está sendo um pullback agora, honestamente, tá? Olhando do ponto de vista da gente perder nesse fundo e já fazendo uma tendência de baixa pontual aqui nessa janelinha de tempo, ok? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no 4 horas. Tem. Beleza. No, indicadores aqui, infelizmente, nada muito sensacional pra gente. Todas as nossas médias aqui entregando pra gente lateralização, tá vendo? Tá tudo sendo violado e desviolado o tempo inteiro, né? Enquanto essas médias trabalham dessa forma, infelizmente a leitura é lateralização. Nossa banda de Bollinger do 4 horas, nossa banda de Bollinger do 4 horas permite os 46K
Nossa, é impressionante isso aqui. Ok, mas sim, permite aí os 46K. Naturalmente teremos que passar por essa resistência. Não sei se isso já vai rolar agora. Acredito que a gente vai voltar para pegar médias mais importantes aqui no curto prazo e fazer continuações. Mas isso eu trabalho com vocês no 4 horas, tá? Vou pular para o diário rapidinho, peço perdão. Nossa volatilidade do diário já está bem próxima, né? Volatilidade do diário hoje pega os 44.800 aí como máxima. E possivelmente amanhã teremos um pouquinho mais de capacidade para ir além. Tá? Ok, no 4 horas, quero mostrar para vocês algumas coisas importantes. Primeiro, vamos lá. Primeiro, nós temos duas leituras que são leituras complementares que nós já trabalhamos aqui, que tinham alvos muito parecidos. Primeiro, a gente trabalhou esse canal de baixa, barra ombro, cabeça e ombro, que entregava para a gente metade do movimento pegando os 43, depois consolidação e a outra metade do movimento, ou seja, esse padrão gráfico já está devidamente confirmado. Eu já posso inclusive pegar essa análise e jogar lá para baixo, que é onde eu geralmente coloco as minhas análises que já foram concluídas. Da mesma forma, muito confluente, basicamente uma leitura complementar a isso que a gente está vendo, é justamente aquele era o canal de baixa, esse era o ombro, cabeça e ombro que a gente estava trabalhando. Vocês podem ver que são leituras muito parecidas. Estou só te mostrando que dentro de um canal de baixa é onde vocês encontram esses outros padrões ou esses outros sinais, mas ambos os alvos foram atingidos. O alvo que estava na casa dos 45.500 foi tocado aqui, né? Assim, só te mostra porque a análise técnica é realmente de tirar o chapéu, né? Então, vamos lá. Mais 2 estudos aqui para conta. Temos mais ainda, segura aí que nós temos mais ainda. Nós temos aqui no gráfico de 4 horas o que acabou sendo visto um pouco antes das últimas lives também, vai ser jogado lá para baixo agora, que é a nossa cunha descendente. Nossa cunha descendente que pegou não só o seu alvo primário, mas pegou também, por incrível que pareça, o seu alvo final. Né? Realmente impressionante de ver como, cara, esses padrões leem breves tendências de alta, breve tendências de baixa, não é mesmo? O que é muito comum numa zona de consolidação, mas é bacana de ver que a gente identifica isso com esses padrões pontuais, tá? Vou até aproveitar, já vou descer com ela aqui para baixo, vocês já estão cientes disso, e vamos pegar essa aqui. Lembra que a gente essa foi a análise, foi praticamente o último padrão que eu peguei antes de viajar com vocês. Era um padrão que inclusive eu não tinha nem traçado essa LTB aqui, tá? Mas ainda assim já estava visível, já tinha deixado bem claro para vocês que isso aqui, assim como a gente falou do ombro, cabeça e ombro, é um padrão que se formou dentro de um canal de baixa, blá blá blá, pode ser visto como um canal paralelo de baixa, pode ser visto também como uma cunha descendente. Não importa qual seja, os alvos foram atingidos. Realmente é impressionante de ver como essas diretrizes foram respeitadas. Notem que a gente aqui pode fazer também uma extensão dessa zona aqui, te mostrando que o mercado fez o rompimento e segurou suporte, por incrível que pareça. Olha o quão catastrófica foram essas 4 horas, mas ainda assim, a nível de fechamento, suporte sustentado. Olha só que bacana como a zona de buffer, né? A zona de ruído, ou essa LTA estendida, sim, foi bem respeitada, né? Muito bacana de ver. Deixa eu esticar isso aqui um pouco melhor, vou botar aqui. Dá para ver que ela foi bem respeitada no que diz respeito a essa zona que o mercado fica sem se decidir até ir embora. Depois ele foi, tá? Nosso alvo aqui definitivamente foi atingido. Inclusive esse alvo eu tiro geralmente das linhas médias, né, para ficar mais sóbrio. O alvo estava na casa dos 44.500, inclusive foi até mais alto, e voltou. É onde nós estamos agora. No que diz respeito a alvos, nós já atingimos e, honestamente, todo esse padrão aqui já foi equalizado. Nós temos aí certa liberdade para tocar aqui embaixo de novo, para formar outros padrões gráficos aqui na frente. Beleza? Esse aqui também já vai lá para baixo e a gente fecha aí. Provavelmente quase todas as análises que a gente fechou ao final da live passada, a gente já começa a confirmar aqui. Beleza? Lembrando que a nossa live fechada final foi maneiríssima, galera. E um super salve aí para os nossos membros também, mais uma vez, tá? Agora, vocês podem ver, olha como é que o gráfico de 4 horas deixa muito elucidado para a gente como isso aqui está numa tendência, né? Está numa zona lateralizada, né? Olha como essas médias se cruzam e se descruzam. Infelizmente, é a leitura mais clara que eu posso fazer para vocês. Leitura de mercado de lado é um saco, eu sei, mas é mais importante você saber identificar isso claramente do que, né, ficar brigando contra isso. Gráfico de 4 horas, como eu falei para vocês, o mercado aqui ainda tem mais um espacinho para pegar sobrevenda, mas a gente agora, muito possivelmente, vai voltar para desafiar isso aqui. Aparentemente é o que a gente está fazendo agora.
Tá? Não temos uma LTB muito confiável aqui, na verdade a LTB mais confiável que a gente tem está aqui, mas eu acredito que ela faz parte de uma outra estrutura. Sendo bem sincero, eu prefiro acompanhar essa LTBzinha aqui, essa LTA, desculpa, essa LTBzinha para ver aonde esse mercado vai, para te falar a verdade. No gráfico de 4 horas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso ler para vocês aqui, ó, volatilidade na máxima, ok. Infelizmente já começam a ser leituras muito ruinzinhas de lateralização, tá? Mas aqui a gente olha, ó, aqui já começa a ficar mais interessante pra gente. Lembra que eu comentei com vocês que eu acho que o mercado vai tentar trabalhar um fundo descendente? Para mim aqui já tem algumas coisas muito claras. Notem a quantidade de pavios que nós temos aqui. Nós visivelmente temos uma zona de repressão aqui. Notem também que a gente está no gráfico de 1 hora, ainda extremamente lateralizados. Nós acabamos de romper a média de 50 aqui, depois rompemos ela de novo aqui, depois rompemos ela de novo aqui. Ou seja, o mercado está visivelmente de lado, ok? Não quero ninguém me enchendo o saco com isso. Agora, dentro dessas leituras, o que a gente tem aqui que eu acredito que é o mais importante de pontuar, principalmente no gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora a gente tem uma exaustão pontual. Notem que a gente já tem divergências escondidas aqui para continuação de baixa bem fortes. Eu diria que a mais forte de todas se encontra até aqui. E essa leitura, ó, tá vendo? Fica mais ou menos aqui. E por que isso é importante para a gente? Porque, obviamente, esse topo ainda não foi formado, a gente precisa do rompimento desses fundos para que isso seja de fato formado, mas a gente tem aqui um movimento de amplitude. Dá para ver que o mercado está fazendo essa amplitude de força, e essa amplitude de força já começa a ler para a gente aí algumas fraquezas. Leia-se, a gente está fazendo toda essa recuperação, pegando o mesmo nível de força que a gente estava aqui atrás para... a festa do preço aqui está acabando mais baixo do que acabou anteriormente, fazendo quase que a mesma força, entendeu? Então, as leituras que a gente tem aqui é o seguinte: leituras de exaustão, temos divergências escondidas de baixa se formando, leia-se, mais pressão de baixa vindo aqui. Eu diria que nós temos aí uma certa chance, mais chance até para te falar a verdade, de um retorno para essas médias mais importantes aqui. Notem como a média de 200 do gráfico de 1 hora está na régua lateralizada, te mostrando que sim, né, isso aqui é um retrato maior do que a média mais importante, 100%, né, nos quadros ali de lado. É um mercado de lado, infelizmente. E nessa ótica, entendendo que a gente vai ficar nesse lenga-lenga, a gente muito possivelmente vai trabalhar rejeição vindo essa zona. Tá? Notem que também o máximo que pode acontecer é a gente pegar a exaustão aqui em cima, o que seria o retorno para esse topo, mas do jeito que as coisas estão se mostrando para a gente, do jeito que a gente tem essa divergência tão pontual aqui já se formando, eu acredito que a gente não sei se essa reação tem uma vida útil tão grande. Mas agora vem a parte importante. Eu acredito que essa rejeição aqui é uma rejeição normal de todo mundo que está procurando esse fundo, esse topo descendente. Por sinal, vai ser o terceiro toque aqui e a sacramentação dessa LTB. Tá? Mas por que eu digo isso? Porque eu acho que o mercado aqui deve fazer um movimento de retorno, mas esse retorno vai vir para as médias mais importantes, tá vendo? Basicamente falando, o que eu tô te dizendo é que eu acho que a gente está chegando ao fim desse ímpeto, mas que a gente vai fazer uma correção para tentar continuar, porque a gente aqui vê uma transição muito importante. No gráfico de 1 hora, nós visivelmente estamos tentando fazer essa continuação desse movimento de baixa, mas, e agora que eu já aproveito para ir além e já vou, antes de eu descer, eu já vou marcar para vocês essa mesma divergência se formando no próprio estocástico, tá? Inclusive no estocástico a gente está fazendo aqui quase que uma cunha ascendente, mas já dá para ver que o estocástico tá com a divergência já no topo do oscilador quase. O RSI já printa essa divergência bem sacana para a gente aqui, basicamente, né? Notem como tá muito descendente os topos e tá muito ascendente os topos aqui, tá? Ligeiramente lateralizados, mas já tá visivelmente ascendente, sabe? Então, assumir sim essa exaustão local. Naturalmente, acredito que a gente deve estar voltando para desafiar isso aqui, ó. Eu acredito que o mercado está voltando, ele vai voltar, leia-se, né? Quando eu falei que essa exaustão pontual, ele provavelmente vai voltar para testar essa LTA aqui. Então a gente está basicamente enxergando uma exaustão desse movimentinho pontual aqui de alta, que por sinal foi aqui, pode ser interpretado ou como uma cunha, ou como uma cunha ascendente que quebrou ao contrário, ou como um triângulo ascendente que já teve inclusive o seu alvo atingido, tá? Então a gente agora está fazendo
essa exaustão desse movimento de alta, que já começa a dar indícios para a gente de fraqueza, mas que, e agora que mora o pulo do gato, não pulo do gato não, mas para você entender um pouco melhor, no 15 minutos, que é um pouquinho dessa expansão do 1 hora, a gente já fez essa reversão. Notem o quão distante a gente está. Opa! E vai ser perfeito, né? Hoje o gráfico pediu os 15 minutos, mas notem como a gente já tem 4 divergências de topo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Olha só que coisa linda de se ver, ó. 1, 2, 3, 4. Para falar a verdade, essa última aqui ainda não existiu porque são descendentes, mas a nível de pavio ela já existe. Notem que a gente já tem aqui, ó, 4 divergências clássicas de topo, que eu já começa a me indicar certa exaustão desse movimento de alta. Notem o tamanho desses pavios aqui, o que já me mostra, já me denota também uma pressão de baixa relativamente forte. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou seguir esperando as divergências escondidas com os fundos mais importantes. Então, vocês já conseguem observar que nossos fundos mais importantes estão aqui, certo? Naturalmente, esse fundo aqui também já começa a ser bem importante. Notem que a gente também constrói essas divergências escondidas aqui, mas para mim, no caso, é pontual, não é tão forte assim. Eu sigo esperando aqui, ó, muito possivelmente dos 45 aos 40, a gente vai ver o fim dessa consolidação, ou no caso, a gente vai finalmente romper essa zona de consolidação e hora a hora, olha onde está a zona mais importante, tá vendo? Nossa média de 50, média de 200 no gráfico de 15. Eu acredito que a gente agora está terminando esse ímpeto para fazer a correção, para fazer o pullback desse ímpeto, para depois tentar fazer a continuação. Do ponto de vista de seguir tendência no curto prazo, essa é a tendência que está virando, então você deveria antecipar ela fazendo a continuação nas médias mais importantes, mas você já está entendendo que eu estou te entregando uma leitura de um movimento de alta no 15 minutos e a leitura de uma construção de um topo descendente no gráfico de 1 hora. Infelizmente, é assim que infelizmente é assim que zonas lateralizadas tendem a entregar essas relações para a gente, infelizmente. Quando o mercado está em franca ascensão, a gente consegue ter essas âncoras de onde estão essas divergências mais bem setadas. Do jeito que o mercado está agora, não necessariamente ele consegue, não necessariamente essas leituras vão ser tão limpas assim, mas também serve de exemplo para te lembrar que cada tempo gráfico tem uma tendência, cada tempo gráfico tem as suas diretrizes particulares e que ele respeita o tempo gráfico acima mais do que os outros, mas sim, tem as suas tendências próprias, suas características próprias. É muito importante que você entenda esses limites para você não ficar perdido atirando para tudo que é lado, tá bom? Acredito que é isso. Obviamente, provavelmente amanhã eu vou fazer algo bem parecido com isso, mas dando uma passada no curto prazo mesmo. E se não me engano é isso. Prepara aqui para os nossos membros, tem airdrop já na segunda-feira. Estamos vendo se a gente vai fazer metade aberto, metade fechado, mas para os nossos membros já tem airdropzinho aí na segunda-feira com certeza. E preparem-se, meus caros, preparem-se. Eu tentei fazer a live, como sempre, né? Eu tento fazer ela mais curta, mas muita coisa importante para a gente conversar. Vou deixar aqui no 15 minutos só para a gente fechar as nossas leituras enquanto eu me despeço. Lembra que para você pegar esses airdrops tem que ter uma conta criada com o nosso link. O link está aqui embaixo, então manda bala, não se atrasa. Te dei uma semana para você se arrumar com isso, né? Para você não ficar a ver navios aí nos próximos airdrops. Para quem ficou até o fim, cerejinha no bolo. Espere esse estocástico resetar junto com as divergências escondidas para ter uma vantagem estatística maior nessas entradas. Beleza? Outra coisa que é bacana, ó, notem como é que a volatilidade está entregando isso bacaninha pra gente. Aparentemente, essa volatilidade precisa resetar mais uma vez para que uma próxima pernada vá adiante. Ok? Dá para ver que as pernadas aqui estão entrando no movimento de alta, então é bem possível que essa dinâmica de contração, expansão de volatilidade se aplique no 15 minutos dessa forma. Beleza? Leia-se expandindo na alta, contraindo na lateralização ou na queda. Ou seja, se o mercado de fato cair, ou de fato voltar para fazer esse movimento aqui, e essa volatilidade despencar, significa que aí realmente as estrelas se alinharam para o mercado voltar a expandir volatilidade em direção à LTB aqui. Beleza? Mas, infelizmente, essas são as leituras que o mercado entrega para a gente em zonas lateralizadas. Quando a gente vai dando esse zoomzinho ali, a gente tem que entender até onde a gente trabalha. O ideal é você trabalhar essas breves tendências de topo, essas breves tendências de alta e essas breves tendências de baixa. O ideal é que você trabalhe isso entendendo qual é a grade que isso está sendo respeitado. E só para vocês entenderem, a grade que está sendo respeitada agora é essa aqui, tá? Obviamente que com essa zona aqui de cima temos uma liberdade um pouquinho maior, mas olha a quantidade de resistências que se apinham aqui. Assim, chance, vamos colocar, do lado estatístico da coisa, mais chance
de uma rejeição, mas se o mercado observar ou procurar um rompimento aqui com aprovação de ETF, seja lá com quem for, ou seja, só organicamente, se ele arrumar mais um rompimento aqui, vai ser um senhor rompimento, porque ele vai estar vindo contra e vai somar short squeeze, vai ser aquela clássica virada de casaca, os grupos de compradores e vendedores vão se remanejar, vai bater short squeeze no caso aqui, e o mercado vai dar aquela pernadinha final. Ok? Acho que é isso, família. Tô morrendo de saudade, peço desculpas se eu ainda tô aí um pouquinho enferrujado. Realmente ficar uma semaninha longe das câmeras, por incrível que pareça, requer uma adaptação básica. Já tô aqui já aquecido pós esse episódio e estaremos juntos aí para 2024, tá? Cogite virar nossos membros, porque os airdrops vão vir muito mais para membros do que qualquer outra coisa, né? Obviamente, quem lava a nossa mão terá a mão lavada. E se não me engano é isso, família, né? Vamos começar o ano com chave de ouro, vamos começar o ano direito. Lembrando que dinheiro é bom demais, análise técnica é uma delícia, falar de mercado é sensacional, é realmente muito bacana, mas dinheiro nem de longe é mais importante na vida, cara. Nosso caixão não tem gaveta, essa vida para próxima a gente não leva absolutamente nada. E no final, o que fica foi o que a gente construiu de bom com as pessoas que a gente ama. Na maioria das vezes são memórias que a gente trocou por um pouquinho de tempo, certo? Então, nessa ótica, foca na tua saúde, foca na tua família e foca nos teus camaradas, que é a família que a gente escolhe para estar do nosso lado. Tá bom? Do mais, vejo vocês aqui nos nossos próximos episódios. Prepara que 2024 promete e a gente vai viver isso juntinho. Já que a gente viveu, né, anos de bear market junto, será que teremos mais um aninho juntinho aí de bull market? Ciclicamente sim, rezemos para que um Black Swan Event não nos adie um pouco disso, tá bom? Fico por aqui, um beijo no coração, se cuidem, que saudade enorme, vejo vocês em breve, amanhã mesmo e segunda-feira. Se cuidem, família, fui, beijo no coração, espero que vocês tenham curtido. Um beijo!